Fala galera, vamos a um vídeo que também estava sendo guardado para um momento que a gente tivesse realmente aqui nesse hiato, né? Porque a gente está nesse hiato sem lançamento de produção do nosso universo da Walking Dead até o momento que tivermos o lançamento da segunda temporada de Daryl Dixon, The Book of Karen, que inclusive tem aqui, ó, já colocado um vídeo especial com o momento que teremos o lançamento mundial do episódio número 1 da segunda temporada, que vai acontecer no Tribeca Festival, mas aqui, ó, informações completas já estão colocadas nesse vídeo aqui. O que a gente vai conversar aqui, tá? Tem uma lista, cara, eu adoro pegar e reagir a listas do Collider porque elas são extremamente divisivas, tá? Tem uma lista do Collider com os 10 melhores episódios de Rick Grimes. Como que eles formataram essa lista, tá? Eles pegaram simplesmente 10 episódios e formaram, né? Essa lista aqui de 10 melhores, que são episódios centrados no Rick, ok? Então, assim, vamos episódio a episódio, daí a gente vai comentando, reagindo, e é óbvio que eu quero saber muito a opinião de vocês, se concordam com essa lista aqui, e também qual vai ser a lista final de vocês, tá? Eles colocam, tá, um enunciado dizendo o seguinte, ó. Ao longo de 9 temporadas, Rick permaneceu um líder insubstituível, contribuindo para a estrutura da série, com inúmeros momentos cruciais e pontos de virada que definem seu personagem. E daí, vamos lá partir para a nossa querida lista, tá? Eles até colocam assim, ó, a essência de The Walking Dead passa por uma transformação sem Rick, sua marca registrada, de cabeça inclinada e seu distinto sotaque sulista. Em 10º lugar dessa lista, eles colocam o episódio Honor. Vamos ver se alguém já lembrou qual é esse episódio aqui, tá? Temporada 8, episódio 9, que teve uma classificação no IMDb de 6.9, tá? Simplesmente é um episódio da temporada mais complicada que a gente teve de The Walking Dead. E é o episódio que marca a despedida do nosso querido Cal, né? E esse episódio aqui, cara, ele tem um significado importantíssimo para essa construção de Rick Grimes, por lidar com essas consequências da morte de seu filho. E óbvio que ele é um episódio extremamente forte por causa disso, só que ele tá no meio de tanta coisa complicada na narrativa, da maneira como a história estava sendo lidada nessa 8ª temporada, com uma maneira de contar todo esse arco, né, dos Salvadores, cara, extremamente, assim, quase enfadonho de continuar algo que podia ter sido resumido, podia ter sido também tido mais força na maneira se tu conseguisse contar com um ritmo muito mais forte do que esse ritmo que, cara, ele acaba batendo no enfadonho. Então, o episódio em si, se a gente pega essa importância para o que acontece com o Rick, cara, obviamente, ele é definitivamente muito importante. E já que a lista está sendo elaborada assim, então, cara, pô, 10º lugar tá o Honor, o momento da despedida em relação ao nosso querido Cal. Em 9º, eles colocam Rock in the Road, que teve uma classificação no MDB, cara, de 8 de 10. Pô, tá uma baita classificação. Temporada 7, episódio 9, é simplesmente, né, o retorno que a gente tem da mid-season ali. E nele, o que acontece, tá? Nosso querido Padre Gabriel carrega os suprimentos da despensa em seu carro e parte de Alexandria. Rick, Daryl e seus aliados se encontram com Jesus e tentam persuadir Gregory em Hilltop a se juntar à luta contra os Salvadores. Apesar da resistência inicial, Enid convence muitos a aderirem à causa. O grupo liderado por Jesus segue para o reino em busca da aliança do rei Ezequiel e Daryl recebe refúgio. Em seu retorno a Alexandria, eles encontram uma armadilha na estrada preparada pelos Salvadores, equipada com vários explosivos. Esse episódio significa que o Rick encontrou forças novamente depois de suportar a influência de Negan por um longo período. Seu discurso apaixonado ao rei Ezequiel revela um desejo resoluto de revidar, liderando o ataque em uma manobra de 2 carros inspirada em Velozes e Furiosos. É um dos momentos mais eletrizantes de Rick, tornando-se uma revisitação atraente para qualquer fã. Cara, esse episódio aqui, tá? Ele obviamente que mostra esse elo principal em relação ao Rick e o Ezekiel que começa a ser criado, né? E era muito do Rick também tentando fortalecer essas questões de alianças, né? Essa conversa toda com o Hilltop, essa conversa com o Reino. Cara, é algo que bate muito no que eu acabei de falar do episódio do Honor. É aquela tentativa que tinha, né, de tu abranger toda a narrativa contra, né, os salvadores, tu achar esses teus aliados. O problema é que aqui começa muito desse ritmo ser arrastado até chegar no enfadonho.
Porque são muitas conversas, muitas idas e voltas, questão de quero, não quero, dá, não dá, vou, não vou, onde esse arco todo dos Salvadores começa a perder muita força por causa da estrutura que estava sendo montada para criar essa história, literalmente para contar essa história, né? Então, ele é um episódio que obviamente tem força no Rick, só que é a mesma coisa, cara, ele começa a ser o problema que explode na 8ª temporada. É basicamente isso. Número 8, cara. Try. Temporada 5, episódio 15. O nosso querido Rick com o rosto completamente cheio de sangue, nota de 8.5 de 10 no nosso querido MDB. O episódio mostra Diana lamentando a morte de Aiden com sua família, enquanto Glenn confia a verdadeira história ao Rick. Enquanto isso, Sasha, visivelmente perturbada, abandona seu posto na torre para enfrentar os Walkers em combate. Rick revela a Diana que Pete abusa de Jesse, expressando o desejo de eliminá-lo. Diana, no entanto, rejeita a ideia, instando Rick a adotar uma abordagem mais civilizada. Na floresta, Daryl e Aaron descobrem uma mulher amarrada a uma árvore, consumida por Walkers com a testa marcada com um W. Enquanto isso, Cal segue Nietzsche pela floresta, conversando com ela. O episódio retratou de forma assustadora a raiva de Rick e ofereceu informações valiosas sobre os perigos de desconsiderar a nova ordem mundial. Apesar de se livrar da aparência inicial robusta com barba e cabelos longos, a loucura em seus olhos permanece inconfundível, ressaltando sua natureza imprevisível. Cara, e esse episódio realmente da briga inteira que tem, né, do Rick com o Pete, cara, que provoca tudo isso acontecendo ali, desse sangue todo no rosto dele, cara, é fenomenal. É que no momento todo que o Rick tá sendo, né, o policial, né, o xerife ali de Alexandria, e eu gosto muito de como essas relações todas de quinta, sexta temporada ali, quando eles chegam em Alexandria, né, trazendo todas as consequências, cara, tanto da prisão quanto de términos, né, a perda da Beth, tudo isso vai aumentando e vai voltando a algo que é fundamental no que é o principal, o cerne de The Walking Dead, cara. As relações humanas, esses conflitos todos ali acontecendo. Então, os conflitos eles começam a ficar um pouco íntimos, até o momento que as coisas voltam a explodir exteriormente, né? E aqui já está muito colocado também algo que vai chamar depois, né, a relação toda do que seria o Arco dos Salvadores, que é o começo da perda dos recursos, cara. Isso tudo vai sendo uma construção que eu espero muito que seja muito até a linha narrativa que se siga por The Walking Dead Universe, por causa do que o Bill fala pro Rick lá em The One Live no último episódio. Né? Querendo ou não, The One Live, cara, ele trata muito sobre isso desde o primeiro episódio com o Okafor. Tem muito disso, do que é os tais 14 anos, o plano por causa dos 14 anos, o que tem que fazer em relação aos recursos, a questão do milho. Sabe, são coisas que começam já a aparecer nesse arco ali de Alexandria. Ou seja, tem tudo isso, cara, que remete a essa quinta e sexta temporada ser muito, mas muito, muito boa, cara. Vamos lá pro 7º lugar. 4 Paredes e um Telhado, temporada 5, episódio 3. Simplesmente uma nota 9 de 10 no IMDb. Em meio ao banquete horrível de Garrett, apresentando a perna de Bob, Bob revela sua mordida, né, e fazendo Garrett reagir violentamente. Sasha descobre Bob ferido e o grupo o transporta para a igreja. Bob confessa a verdade com Sasha ao seu lado. Enquanto Rick traça a estratégia de defesa da igreja contra Garrett e os canibais, surge tensão dentro do grupo. Abraham pede uma partida para Washington com Eugene e Rosita no ônibus da igreja, enquanto Rick insiste em esperar por Daryl e Carol. Em uma sequência rápida, Rick e seus aliados ficam presos no final da 4ª temporada, são libertados na 5ª temporada com nossa grande Carol Botafoguense, e eliminam os canibais no 3º episódio. Rick, cumprindo sua promessa de acertar Garrett com seu facão, marca um momento crucial para os instintos primitivos do herói e proporciona um choque gratificante e inesperado à narrativa. Cara, é o Rick enlouquecido simplesmente aqui. E é que tá, essa 5ª temporada, cara, ela, por mais assim, ó, até eu vou fazer um vídeo especial sobre términos, cara. Términos ali tem algumas coisas que podiam ter sido mais bem, sabe, desenvolvidas lá. Mas a 5ª temporada, cara, ela é fenomenal. Fenomenal. E é o Rick, assim, ó, aquele Rick padrão, cara, que a gente adora. Ele tá muito presente ali. 6º lugar, eles colocam o episódio A, temporada 4, episódio 16, com uma classificação de 9.1, cara, no IMDb. Só as notas gloriosas do nosso The Walking Dead original.
E é o episódio onde eles estão chegando em Terminus, né? É justamente isso, quando eles encerram tudo lá, sendo presos dentro do vagão lá em Terminus. Nesse episódio, a brutalidade de Rick é totalmente evidente quando ele rasga horrivelmente a garganta de um homem com os dentes, afirmando o domínio dos sobreviventes neste mundo ao preferir sua frase icônica: eles estão mexendo com as pessoas erradas. Rick pode ser controverso, mas é excelente ressaltar a resiliência excepcional de seu grupo de sobreviventes. Cara, esse momento aqui, ó, tem alguns, cara, que não gostam tanto dessa parte B da quarta temporada ali. Quando a gente começa a ter episódios já, né, separados quase por núcleo, né? Essa questão de divisão que vai acontecendo por duplos ali, de vez em quando trios, pós a queda da prisão. Eu adoro essa parte B da quarta temporada, cara, adoro demais. Toda essa promessa que tem do perigo de Terminus e esse momento ali, quando eles estão capturados e o Rick faz o que faz, cara. É assim, ó, é forte, é gore, é excelente, mostra muito, cara, nessa questão de sobrevivência, o que o Rick vai fazer pra manter ele e todos ali em volta dele vivos, cara. É sensacional. Em quinto, cara, puta, cara, olha que baita episódio. Better Angels, temporada 2, episódio 12, pontuação de 9.1 de 10. O episódio onde a gente tem talvez uma das melhores cenas que a gente já teve, cara, de todo o universo da Walking Dead, é o grande confronto final entre Rick e Shane. É isso. Confronto final entre Rick e Shane. Toda uma construção de conflito entre esses dois, tudo que estava acontecendo com o Shane, né, da perda da Laurie, das consequências todas dele tá perdendo cada vez mais ser o líder do grupo, a questão da amizade dele com o Rick. Tem várias cenas da segunda temporada que vão construindo pra gente explodir com aquele momento lá no final desse episódio 12 aqui. E, cara, tudo como é montado, a questão da dúvida até o momento final de quem tomou o tiro, sem ser piegas, sem ser forçado, a entrega fenomenal, né, tanto do Andrew Lincoln quanto do John Bertal, cara, é uma cena assim, ó, que talvez seja uma das cenas mais emocionais que a gente teve desse começo todo de The Walking Dead. E ao mesmo tempo, cara, ele é um emocional diferente, entendeu? Porque tu tá vendo, sabe, a resolução de toda uma relação construída de amizade, de amor, de carinho, de cuidado entre dois melhores amigos que naquele momento estão pensando completamente diferente e precisam agir. Cada um com seu motivo, cada um com sua força de argumento, cada um com sua força e precisam agir. Um dos dois não vai sair vivo dali. E, cara, é fenomenal. Ao examinar o desenvolvimento do personagem de Rick, é um desafio ignorar os eventos de Better Angels. Este episódio não representa apenas um dos traumas e arrependimentos mais profundos de Rick, mas também significa a transformação mais substancial de seu personagem. Neste episódio, Rick continua sendo um amigo cauteloso, sentindo que algo está errado, apesar de sua inclinação para ver o melhor nas pessoas. Embora o episódio subsequente revele o impacto destes acontecimentos na sua percepção, é o resultado deste episódio que altera fundamentalmente o seu comportamento. Número 4, cara. Days Gone By. Temporada 1, episódio 1, nosso grande piloto de The Walking Dead. Nota 9.2 de 10 no IMDb. Simplesmente um dos melhores pilotos que a gente tem na história da televisão americana. Isso numa escolha feita pelo TV Line. E, cara, pra mim é óbvio que eu abraço muito essa escolha do TV Line, cara. Days Gone By. Nada seria de The Walking Dead se Days Gone By não fosse, cara, um centímetro menos do que ele é. Ele é sensacional, ele é espetacular, a estrutura de roteiro, a construção dos personagens, a construção que a gente tem ali da sobrevivência, do que realmente está acontecendo naquele mundo, a apresentação desse mundo, os conflitos pessoais que vão já acontecendo ali, a questão do Morgan com a esposa, a questão do Dwayne, a gente vai tendo uma grande apresentação do que esse universo tem de potencial para nos apresentar. A entrada do nosso xerife lá em Atlanta, cara, a maneira como os zumbis atacam e o cercam dentro daquele tanque, o contato final do Glenn, que tu não imagina o que pode ser, acaba o episódio, tem a questão do helicóptero. Tanta coisa que acontece em Days Gone By, cara, que é assim, ó, é espetacular, deixando
uma força primordial no que é o coração de The Walking Dead. A questão da sobrevivência. E, obviamente, com aqueles aspectos todos que um gênero de zumbi tem que entregar, entregando também. Days Gone By, cara, é um exemplo. Para os espectadores que desejam os melhores dias de The Walking Dead, digamos assim, esse episódio oferece uma revisitação convincente. Ele mostra o personagem de Rick no início do apocalipse, investigando seu otimismo e natureza confiante. Embora o Rick possa não ser conhecido por sua generosidade ou bondade, esta parte inicial serve como um lembrete comovente de sua personalidade pré-sobrevivente no mundo pós-apocalíptico. Número 3, cara, é só episódio sensacional, cara. The Days Gone By When We Won't Be. Temporada 7, episódio 1, nota de 9.2 de 10 no nosso IMDb. A estreia que é um soco no estômago da 7ª temporada de The Walking Dead. E a maneira como a gente vai descobrindo tudo o que aconteceu na noite anterior ou nas horas anteriores, ali no momento que o Negan pega e arrasta o Rick. O quanto que Andrew Lincoln entrega nesse episódio, cara. O quanto que transforma Rick Grimes, onde ele tem essa derrota por completo perante o Negan. A única coisa que o Negan não faz é o matar. Só que, na verdade, o Negan mata o Rick por diversos momentos durante, não só esse episódio, não só, né, durante o tempo de exibição desse episódio, mas desde o momento onde eles são capturados pelos salvadores, colocados lá, perfilados de joelhos na frente do Negan. Esse episódio, ele acaba com Rick Grimes. Ele acaba com aquele Rick Grimes que existia até estar de joelhos perante o Negan e ser derrotado por inteiro por ele. E é um episódio extremamente marcante pra mim, cara. É um dos melhores episódios que tem por completo de The Walking Dead. Tudo que vai acontecendo nesse episódio, o momento onde o Rick lembra exatamente do momento onde o Glenn é morto, porque a gente tem naquela primeira parte onde a gente descobre quem foi o Cliffhanger, né? Quem foi o personagem que toma atacada no final da 6ª temporada, questão do Abram. Só que a questão do Glenn, que vem, já não era esperada, assim, né? Naquele momento do episódio, porque a gente não esperava que tivesse duas mortes. E a morte do Glenn é uma morte exatamente no mesmo momento que acontece nos quadrinhos, muito estava sendo cogitado, esperado, tudo mais. Mas depois que tem a morte do Abram, tu meio que dá aquela relaxada no episódio. E daí vem essa morte do Glenn, da maneira como ela acontece, e corta, cara, pro Rick deitado em cima do trailer, ele lembrando. É um dos melhores episódios de The Walking Dead, cara. Um dos melhores episódios de The Walking Dead. Sem dúvidas. Coagido por Negan lutar pela sobrevivência, testemunhar a perda de amigos e quase suportar o desmembramento de seu filho, né? Tem toda a questão da mão que o Negan quase faz, né, o Rick tirar do Cal. Tem essa questão também. Esse episódio desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do seu personagem, mostrando ele em um estado mais baixo e derrotado desde o início do apocalipse. Número 2, cara, dessa lista aqui, ó. Beside the Dying Fire. Temporada 2, episódio 13, nota de 9.2 no IMDb. É a conclusão da 2ª temporada e é o momento onde o Rick, né, após todo o ataque que acontece lá na invasão dos zumbis na fazenda do Herschel, o Rick já está trazendo o que aconteceu com o Shane, o momento do Cal dar o tiro já no Shane transformado, a invasão que acontece na fazenda, como que eles conseguem escapar dali, até ter um momento, cara, que o Rick para perante o grupo lá e assume realmente a posição desse líder, a posição que eles têm que escutar ele e não vai ter mais conversa a partir dali. As coisas serão como ele vai dizer que vai ter que ser. E é um episódio extremamente forte, cara, por tudo. Ele é uma conclusão de uma temporada extremamente bem construída também, com todo esse aspecto emocional explodindo e entregando ação, 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 muita ação. Só que sempre essa ação com muita importância. E é um momento para The Walking Dead onde tem, né? Já tinha saído o Frank Darabont nesse momento ali da produção, só que é um momento onde a gente teve pouco antes a morte do Dale. É uma conclusão de uma transição também que tem desse comando, né, de The Walking Dead. Tava tendo
muita reclamação também do elenco por causa da demissão da MC do Frank Darabont. Então, sabe, é um momento conturbado, só que criativamente da série que a gente vê, cara, tá tudo ali. E, querendo ou não, é a conclusão dessa linha narrativa do Frank Darabont ali. Mesmo que ele tenha saído ainda no começo da segunda temporada, a temporada ela já estava desenhada, né? Então, tu percebe que não teve uma alteração desse pensamento que deveria ser a temporada, que ela já é maior do que a primeira, ela é mais do que o dobro do que tem de episódios da primeira, e é assim, ó, espetacular, cara, com assim, ó, muitas cenas, assim, ó, cara, extremamente bem roteirizadas ali, com conflitos entre personagens acontecendo ali. E com muitos acontecimentos importantíssimos que tem nessa segunda temporada, cara. Então, assim, ó, é um baita complemento. Deixa eu colocar aqui que parece aqui do Collider, tá? O final da segunda temporada marcou uma virada significativa, impactando não apenas o Rick, mas também toda a trama. Confrontado com uma série de mudanças, desde a perda da fazenda até a traição de Shane e a revelação da verdade universal sobre o vírus, isso é ainda aqui, né, a consequência que a gente tem na segunda temporada, do que é falado pelo CDC lá, né, no final da primeira. Beside the Dying Fire testemunhou a transformação de Rick de amigável ao oficial, para o líder resoluto e inabalável que ele se tornaria nas temporadas anteriores. É aquele momento final da conversa do Rick com o grupo no final do episódio, cara. Em primeiro lugar, cara, temporada nova, episódio 5. Nota de 9.2 de 10. O que vem depois? O episódio de despedida de Rick Grimes de The Walking Dead. E esse episódio, ele é uma perfeição de construção. Mantém a atenção o tempo todo sobre o que vai acontecer com ele realmente, se ele morre, se ele não morre, até ter aquele resgate no último momento feito, né, pela Jades, nosso querido helicóptero, questão do CRM, e depois que vem o anúncio sobre os filmes, é tudo depois, né? Então o momento do episódio, cara, ele é algo feito realmente para te manter essa tensão, e ela é extremamente bem executada. A questão do sacrifício, a questão da ponte, a ponte foi muita simbologia colocada do que o Rick queria fazer com os restantes ali dos Salvadores, com o grupo todo de Alexandria, de Hilltop, do reino, sabe, essa construção entre as pessoas, de trazer as pessoas todas novamente como um grande grupo, sem as animosidades, sem mais tudo que estava tendo antes, né, entre eles, pelo esse domínio, pelo esse poder, por essa questão toda dos recursos. Tudo isso, cara, representa a ponte, tem essa questão do sacrifício pelos entes queridos, as participações especiais, cara, que vão, né, relembrando momentos extremamente importantes do Rick. Pô, tem um momento do Rick com o Shane, cara, de novo sentados lá na viatura da polícia, que remete a Days Gone By. É tanta coisa, cara. Pô, o Herschel aparecendo na última gravação que a gente tem, né, do... Agora me fugiu completamente o nome do ator, cara. E, incrivelmente, né, ele grava e semanas após ele acaba tendo, né, o falecimento. Então, sabe, tem tanta importância, assim, de elementos que constroem esse momento de despedida do Rick de The Walking Dead, que cara, é fenomenal, assim. E também, nesse mesmo episódio, cara, tu tem a Grimes, né? Tu tem a Jurt, com aquela passagem de tempo já aparecendo ali maior, com a espada da Michonne, só que com, cara, o chapeuzinho ali do nosso xerife, entendeu? E assumindo o lugar que, obviamente, né, a gente considera que seria do Cal, se não tivesse acontecido o que aconteceu com o Cal na série de TV na oitava temporada. Então, é um episódio, cara, que ele faz jus a quem é Rick Grimes para ter uma despedida do personagem da história e, ao mesmo tempo, apresenta o que vai acontecer no futuro. Né? Qual é a nova abordagem que vai ter com a entrada depois do Arco dos Sussurradores, ali naquele momento de nona temporada de The Walking Dead, que é o momento onde Angela King assume e também muda muita coisa de estrutura, de história, que começa a puxar The Walking Dead nos seus melhores momentos, para uma construção toda que, para mim, cara, coloca The Walking Dead nos eixos pós o que acontece com a oitava temporada. Então, esse episódio, cara, ele marca, assim, ó, com justiça, quem é Rick Grimes, com uma despedida extremamente à altura, até o momento onde a gente o revê lá em The Ones Who Live, que a gente acabou de assistir, cara, e já teve essa noção por completo do que acontece com ele, do momento que ele sai ao momento que
né, a gente o vê lá dentro do CRM e tudo mais. E é óbvio, galera, pô, essa lista aqui, até ela não teve muitos problemas, assim, agora que chegamos nesse momento final, né? Já que o título do episódio, né, é What Comes After, né? Talvez aqui o 10º lugar, que é o episódio de despedida do Cal, que já é as consequências do Rick, cara. Talvez esse episódio não entraria pra mim na lista por ser um episódio tão focado da 8ª temporada, entendeu? Talvez eu tentaria achar alguma coisa já da 6ª temporada aqui, que tem vários momentos do Rick também que são importantíssimos. Importantíssimos. Então, é uma lista que tá muito bem construída porque ele pega um aspecto principal que é o quê? O que transforma o Rick nesse episódio, né, para a sua construção de personagem. Então é uma lista que faz muito mais sentido, muito mais coesa, cara, muito mais bem construída do que outras que a gente já conversou aqui sobre o Collider e tudo mais. Quero muito saber a opinião de vocês, galera. O que acharam da lista? Qual seria essa montagem de um ranking, cara, de 10 melhores episódios de Rick Grimes? Coloquem embaixo nos comentários. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante. De curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04. Viva o sonho aqui.